a gente começou a desenhar uma flor para o Cais do Valongo, que acabou por contingências políticas e econômicas da cidade e do país, se transferindo para a Biblioteca Parque do Estado, né, o que foi um movimento importante, porque se nos tirou do Cais do Valongo, de um lado, por outro lado, nos manteve na região que ficou conhecida como a Pequena África do Rio de Janeiro. Aqui na FLUP eu tenho observado que é um espaço muito internacional, mas um espaço em que parece que existe uma base bem comum. As pessoas parece que se conhecem, apesar de não se conhecerem, nos momentos de partilha de apresentações, das mesas. Pelo menos eu tenho tido essa sensação, parece que eu reconheço as pessoas através das temáticas que elas trazem. A menina que veio representando a Bélgica, ela, na verdade, não é belga, ela é holandesa, que é filha de uma ruandesa, entende, que viveu o genocídio de Ruanda, que, por sua vez, é diferente da Thais Selassie, que é de uma classe média britânica, filha de imigrantes, que foi estudar em Londres, o que é diferente de você chegar morrendo de fome em Londres, como os pais do Gary Stewart chegaram lá. Porque tudo aqui se conecta, né? O que um autor fala na mesa de debate se conecta ao que um poeta diz no slam, e tudo isso vai se construindo como uma máquina positiva, né? De produção de subjetividade, de criatividade, de inventividade e, sobretudo, né? De reflexão sobre o nosso momento no mundo e como nós poderemos nos tornar capazes de transformá-lo positivamente. A grande novidade do Brasil e o que vai ser a resistência do Brasil são os negros. A resistência agora não será capitaneada por intelectuais brancos, entende, com o meu perfil. A resistência será capitaneada por esta juventude. At some point in history, some people moved out of the particular spaces, say in Europe, went to other parts of the world, say in Africa, forcefully took some people and brought them to other spaces. And with the displacement of people from A to B to C, as well as the superimposition of other peoples in a particular place, what becomes obvious is that knowledge is being intercepted, so a kind of destruction. But that doesn't suffice. The next step was to be able to control the people. One had to impose certain knowledges on them. Principalmente dentro das famílias mestiças, não se trata muito, não se fala muito de racismo, não se fala muito de escravidão, né? São assuntos que são meio tabus para todo mundo, né? Não se fala de preconceito. Então, acho que foi para mim essa abertura de falar, gente, olha aqui, a gente precisa começar a falar disso sim. Então, para mim, foi um processo de busca, né? Enquanto eu achava que eu estava buscando a história, na verdade, eu estava buscando algo que é muito mais interno, que é qual é o seu papel nessa história, né? Com que lado você se identifica dessa história, né? E você realmente acredita que a história que te contaram foi a história verdadeira? Por que não pensar que Cruz de Souza poderia ter também, na sua maneira de concepção desse simbolismo, marcas africanas? As culturas africanas são culturas simbólicas por natureza. Sinais significam, sinais dão sentido ao acontecimento. Sinais são previsões de acontecimento, né? A palavra, a importância da palavra nas culturas africanas. Cruz de Souza
ele tem essa influência africana também. Por que só estudam o simbolismo de Cruz e Souza através de um viés francês? When I first started writing poems, I felt as if I was writing code, like computer programming, you know? There was a lot of decoding going on, but I felt like my role as a poet, which is the role of the poet oftentimes, to economize language, you know? Like when we speak in regular sentences, we begin the sentence over there, and we have the verb and the pronoun, and we land here. But in a poem, we are not restricted to the laws of grammar, right? And so we can put this idea next to this idea, next to this idea, and that's it. That's a stanza. No início foi complexo porque eu tentava, e eu tento até hoje, né, um equilíbrio entre a minha responsabilidade e o meu desejo. Porque eu sempre me coloquei como escritora. Desde quando eu tive minha primeira conversa com a editora, com a Fátima, eu falei para ela, cara, eu sou uma escritora, então eu quero poder ter a liberdade de poder escrever sobre qualquer coisa. Eu era responsável por carregar todo o peso de escrever sobre a favela, né, do Rio de Janeiro, mas de alguma forma quando você fala do Rio de Janeiro, você está falando também muito de Brasil, e de falar disso, isso tudo tinha que passar por mim, era a minha visão. Então eu tentava sempre deixar claro de que essa era só a minha visão e de que as mulheres negras são múltiplas, são muitas, as vivências são muito diferentes, cada pessoa é única e eu tô falando aqui, eu tô falando por mim, eu tô falando do que eu vivo, do que eu vejo e do que eu acho que eu tenho que falar. Esse contato entre essa pessoa, entre a artista e a pessoa física, né, ele é muito mais poroso do que se imagina, né? Então intercambia, um alimenta o outro, um traz o outro e modifica muito o outro, né? Eu tenho por mim assim, eu acho que principalmente não só na área da literatura, mas talvez na literatura você pode ver a carreira de alguns determinados escritores, né, assombrada por diversos temas, né? Então tem gente que gosta de escrever sobre o mar, sobre viagem, sobre determinada cidade ou determinado país, né? Eu acho que eu me encontrei dentro do tema racismo. É um tema no qual eu estou extremamente confortável em estudar, em falar, né? E em tentar avançar uma naturalidade no tratamento desse tema no Brasil, que eu acho que é o que a gente precisa, né? Então vejam que nós aclimatamos esse significado, que demonstra que a construção do ser negro é uma construção que não se aparta das estruturas de poder e das estruturas econômicas do mundo inteiro. Da mesma maneira, a gente pode pensar, por exemplo, que é o capitalismo na Europa e a condição daqueles que vivem sob o capitalismo europeu, do capitalismo nos Estados Unidos, no capitalismo brasileiro. Então vejam que, por estarmos falando de sociedades que têm essa forma, né, de reprodução econômica, elas têm certas características que são comuns, de tal sorte que essas mesmas estruturas criam também o ser negro dentro de especificidades que são próprias de cada local. Essa distinção que a gente costuma fazer teórica entre forma social, né, e as formações sociais, no qual essas formas sociais elas vão ganhando concretude. E eu gosto muito de pensar na praxis quilombola. Quando o sujeito escravizado, os homens, as mulheres ou crianças fugiam para o quilombo, eles não tinham certeza nenhuma se conseguiriam chegar aos quilombos. E depois do quilombo organizado, eles também não tinham certeza nenhuma que teriam a liberdade para frente, porque estavam sempre sob ameaça. E os quilombos se organizaram apesar disso. Homens, mulheres e crianças tinham essa audácia de arriscar e ir em busca da liberdade, sem ter certeza nenhuma se alcançariam, mas o desejo, a esperança, a consciência do direito que alguma coisa estava errada e sabendo que quem poderia dar rumo à vida deles
era eles mesmos, não adiantava eles ficarem esperando dos algozes, porque eles tinham um objetivo, eles queriam a liberdade, como direito. Como é que a gente também resgata essas estratégias, como é que a gente se apropria desse legado de luta, como diz a Lélia Gonzalez, a gente não compartilha essa dor, a gente compartilha legado de luta para poder se fortalecer coletivamente, porque não é só dor, não é só desgraça. Tem uma trajetória importante de resistência, de luta, como é importante conhecer essas estratégias, repassar essas estratégias, e a gente construir isso coletivamente, senão a gente levanta da cama no dia seguinte, né? Eu fico pensando, sei lá, na própria Maria Firmina dos Reis, né? Grande homenageada da FLUP, foi a primeira pessoa a escrever um romance, uma mulher negra, e que escreveu um romance num período em que mulheres negras não eram sequer... Se hoje é assim, imagina naquela época. Então, acho que é importante a gente também resgatar isso, senão a gente acha que o momento que a gente vive sempre é o grande, pior momento, quando existiram muitas que abriram caminhos para nós e que resistiram, que criaram estratégias para que a gente pudesse estar aqui hoje. O pessimismo advindo dessa última rodada da vida democrática brasileira, com as eleições e tal, é um pessimismo que tem várias faces. Ele tem um elemento de decepção, porque muitos de nós já admitíamos um avanço maior, mais irreversível na mentalidade brasileira com relação a todos esses deslocamentos, entre eles essa questão da emancipação negra. Ao mesmo tempo, essa decepção é acompanhada por uma certa apreensão, que é um pouco o que sua questão manifesta com relação a possíveis, eu acho, mas boto in na frente, improváveis retrocessos que podem haver nessa questão no Brasil. Mas eu diria que tem uma terceira, além da decepção, da apreensão, tem também um estímulo natural, porque é vida, tudo isso é vida e ela injeta mais vida naqueles que são defensores da dimensão eros importante da vitalidade do sistema social brasileiro e mundial. Sur la Afrotopia, ce que je pourrais dire, c'est qu'en fait, la question qui s'est imposée à moi, c'est comment est-ce qu'une communauté humaine pouvait elle-même imaginer son futur et comment elle pouvait l'imaginer en dehors d'injonctions civilisationnelles, en dehors du fait que cette communauté était objet de discours. On lui disait, tu dois entrer dans la modernité, tu dois te développer économiquement, tu dois faire fi de tes traditions anciennes, comme si les futurs qui lui étaient offerts étaient déjà dessinés ailleurs et que tout le travail que cette communauté avait à faire, c'est de rattraper un futur qui était déjà devant elle et posé, que d'autres avaient déjà exploré. Et il m'a semblé que ce n'était pas une attitude juste et que fondamentalement, les formes sociales, elles étaient toujours à recréer et à inventer et que c'était à une communauté de définir elle-même qu'est-ce qu'elle entendait par bien vivre ensemble.